Todos bem-vindos ao História em 5 Minutos. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos ver o tema República Velha e os principais conflitos, 1889 a 1930. A habilidade do currículo paulista é caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. Vamos lá, a gente já vai introduzir aqui uma análise de imagem. Aqui nós temos o quadro, deixa eu pegar aqui o meu laser, pronto. Aqui nós temos o quadro, né, de Benedito Calixto. Esse quadro é de 1893, portanto, após a República Velha, após a proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889. O que caracteriza aqui esse quadro, né? Essas imagens, essas pessoas? Podemos ver aqui que parecem ser militares, né? Estão apontando para cima, parece que estão dando tiros também de canhão, mas, né, é marcada aqui a ausência das pessoas, né, da comunidade civil. Então nós temos sim uma comemoração essencialmente militarizada. Dá para ver que é tudo bem organizado, não tem uma desordem. Esse quadro de Benedito Calixto, ele tem como intenção mostrar que o exército estava sob o comando da República. E a República Velha, né, a parte inicial da República, é sim encabeçada pelos militares. Então, os dois primeiros presidentes do Brasil são dois militares. Vamos avançar? No vídeo de hoje, nós vamos dar um enfoque nas revoltas urbanas, tá, pessoal? Muito em decorrência do tempo. Como é um tema longo, eu vou subdividir. Então, das revoltas urbanas, hoje nós vamos destacar Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e as greves operárias. Governo de Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Esse governo ele é muito importante para a gente entender a revolta da vacina. Por quê? Primeiro porque aqui tem start a chamada política do bota abaixo. A gente vai analisar um pouquinho o que foi essa política. Também está atrelada à reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. É evidente que esses dois eventos, né, desencadeiam a revolta da vacina também. Já já nós vamos entender como é que foi esse processo. Reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Reurbanização quer dizer o quê? Fazer uma reforma na cidade do Rio de Janeiro. Mas por que fazer uma reforma? Primeiro, pela falta de infraestrutura, vias de acesso, saneamento básico, a questão do esgoto a céu aberto, as vias muito estreitas, né? Até porque no século XIX andava-se muito de cavalo, charrete, e agora, já no século XX, um século mais moderno, nós temos aí o advento do veículo. E o veículo traz todas essas necessidades, né, que estamos pontuando. No governo de Rodrigues Alves, investiu-se em melhoramentos urbanos e na construção de portos, do Teatro Municipal, da Biblioteca Nacional, do Instituto de Manguinhos, da Fábrica de Pólvora de Piquete, São Paulo. Deu plenos poderes ao prefeito Francisco Pereira Passo para remodelação, embelezamento e saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, essa reurbanização é muito interessante para a gente entender aqui a questão do saneamento básico e a revolta da vacina. Um evento histórico está ligado, está atrelado ao outro. Política do bota abaixo. É evidente que para o prefeito, né, do Rio de Janeiro, Pereira Passo, fazer essa reforma, fazer essa urbanização, ele precisaria demolir aquelas casas, né, precárias, aquelas moradias, aquelas residências que estavam no meio das obras que ele pretendia implementar. E é evidente que aquela população mais desfavorecida, com certeza, ficou prejudicada. Então nós temos aqui, ó, as casas bem precárias, né? Remete até a uma situação aqui de miséria. Nós temos as casas de madeira, o chão aqui, né? Aquele chão de terra batida. Aqui, ó, estou passando o laser em cima. Aqui parece um esgoto a céu aberto, né? Que ele corre a céu aberto, ou seja, não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, nada disso. E nós sabemos, né, que um dos motivos da proliferação dessas doenças todas é a falta de saneamento básico.
tá bom? Revolta da vacina. Local: Rio de Janeiro, período de 10 a 18 de novembro de 1904. Causas: política do bota abaixo e das medidas sanitaristas tomadas pelo médico Oswaldo Cruz, que obrigava a população a tomar a vacina contra a varíola. Então nós estamos falando no início do século XX, nós estamos falando de uma conjuntura com pano de fundo, uma política do bota abaixo, uma política assim truculenta, né? uma política do município bem truculenta, agressiva, contra as populações de baixa renda. Nós estamos falando ao mesmo tempo de uma novidade, né? Para a época era uma novidade, combater a doença através da vacinação. Então nós temos lá o sanitarista, né? O secretário de saúde Oswaldo Cruz, muito jovem, por volta dos seus 20 e poucos anos, ele prometendo que iria acabar com esse surto de varíola caso essas medidas fossem adotadas, tá? E essas medidas são adotadas, ele consegue sim êxito, ele consegue sucesso na sua empreitada, mas o governo do Rio de Janeiro, o governo federal também teve que enfrentar a revolta da vacina. Características: revolta urbana com grande participação popular e ausência de líderes. Consequências: saldo 30 mortos, cerca de 1.000 detidos e centenas de deportados. Por aqui eu encerro a revolta da vacina e vamos avançar, né, para outra revolta urbana. Pessoal, aqui eu trago imagens também, tá? Para a gente fazer aqui uma análise de imagens. Imagens de época, estou passando o cursor aqui, imagens de épocas aqui da revolta, tá? E estou passando aqui charge. Olha aqui uma charge, né? População indignada com a vacinação. Aqui nós temos mais algumas imagens, tá? Imagens de épocas. Olha aqui como é que era a situação bem precária, né, da população antes da reurbanização. E nós temos, depois da reurbanização, os grandes prédios, né, construídos. Aqui, ó, olha as vias bem largas aqui, né? O carro característico do início do século XX, se eu não me engano, é um Ford T esse carro, né? Bem famoso, desenho animado retrata bastante esse carro aqui. Aqui a população, né, observando aqui a obra, uma obra aqui margeando a praia do Rio de Janeiro. É evidente que aqui o metro quadrado era caríssimo, né? Então aquela população que estava nesse espaço foi removida. Que nós temos os trabalhadores também, né, ajudando na construção dessas obras gigantescas aí de modernização na cidade do Rio de Janeiro. Agora sim, nós vamos avançar para a Revolta da Chibata, uma outra revolta urbana, tá, ocorrida em 1900. Aqui nesse slide nós temos a imagem de João Cândido, né, um dos líderes da Revolta da Chibata, que tinha por reivindicação o fim dos castigos físicos, que era uma herança do período escravocrata, aumento dos salários, é evidente, né, que esses marinheiros tinham um salário muito baixo, e melhor alimentação. Os resultados, né, da revolta da Chibata é que os marinheiros revoltosos, amotinados, eles acreditam nas promessas do governo e eles se rendem. Se rendendo, eles são desterrados lá no Rio Amazonas, né? E alguns saem do Brasil, são expulsos do Brasil, e outros são condenados a viver lá naquela região do Rio Amazonas. Vamos avançar. Governo de Venceslau Braz, 1914 a 1918. Eu coloquei aqui o governo de Venceslau Braz porque é justamente durante esse governo que nós temos aqui a grande greve operária de São Paulo, mais precisamente em 1917, tá? Então nós temos aí alguns trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho. Movimento operário. Processo de industrialização durante a República Velha. Então nós temos aqui, durante a República Velha, né, o início da República Velha, 1889, número de fábricas 900, número de operários 54.200. 1920, né, pouco tempo depois, nós temos número de fábricas 13.430 e número de operários 275.500.
Então, aumentou em muito o número de operários, tá, pessoal? Esses operários, em sua maioria, eram pessoas que migraram da atividade rural, né, principalmente da atividade da cafeicultura, para as indústrias. Isso aconteceu também com as fábricas. Muitos donos, né, de proprietários de fazenda de café também se transformam em industriais aí, tudo bem? Modernizando a economia brasileira. Os operários da República Velha, eles tinham uma conjuntura muito dura, salários baixos, jornada de trabalho intensa, muitos castigos corporais, lembrando, pessoal, isso era herança do período escravocrata. Ausência de leis trabalhistas, e essa superexploração levou os operários a se organizarem em ligas operárias. Ligas operárias era uma espécie de sindicato, é o embrião do sindicato, né? Ideias anarquistas e socialistas organizavam aí esses trabalhadores. Um balanço da República Velha. Pessoal, último slide, eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é um assunto um pouco mais complicado. O sistema republicano consolidou a oligarquia agrária no poder, que usava o Estado para garantir os seus interesses. Vou fazer um adendo aqui para explicar esse trecho para vocês. Então, o sistema da República Brasileira não teve uma ruptura com aquelas oligarquias, né, do regime imperial. Pelo contrário, são as mesmas oligarquias que estão consolidadas no poder agora na República. Essa república foi acompanhada por uma modernização ao molde dos padrões europeus. Modernização urbana, e nós também tivemos aí uma industrialização, né, que remete a essa ideia de modernização. A população, apesar de excluída de exercer o seu direito de cidadã, não assistiu passivamente a essa monopolização do poder. Cada revolta reprimida ou vitoriosa obrigou os governantes a olhar para o que ocorria fora dos palácios, das sedes, das fazendas e dos casarões de chá. E o povo, de pouco a pouco, foi conquistando espaço na República. Então nós temos, pessoal, essas revoltas conseguindo sim mobilização popular e garantir alguns direitos essenciais para o povo. Pessoal, eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, né? Fugiu da proposta do canal, mas o tema é um tema um pouco mais extenso. Forte abraço a todos, professor Bruno.